Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Agradeço ao Senhor porque hoje eu estou acompanhada do meu esposo, né? E da minha mãe, minha intercessora. E estou feliz porque hoje estou com as duas intercessoras aqui, né? Estou com as duas hoje, né? Graças ao Senhor. Então, eu sou grata a Deus por poder estar aqui. Agradeço ao pastor Tiago pela confiança mais uma vez depositada, pelo convite, né? Então, somos gratos a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas, coisas maravilhosas nas nossas vidas. E eu achei muito engraçado porque eu tinha olhado na minha agenda e eu tinha visto os compromissos que eu tinha e eu pensei assim, eu falei, nossa, eu vou conseguir respirar um pouco agora, durante um tempo. Porque eu tenho agenda tal dia, depois só tenho lá no final do ano. Aí no dia seguinte o pastor Tiago já me chama. Aí ele, você tem tal dia disponível? Eu falei, tenho. E o Senhor foi fazendo umas coisas, e grandes coisas, e agora não tem mais agenda. Só temos agenda para o final, lá para dezembro, e ainda dependendo do dia. Então eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor falou que ia fazer, então está nas suas mãos, né? Conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E daí quando o pastor Tiago falou conosco, ele falou sobre o tema chamados para servir. Quando tem tema, a preocupação triplica, né? É mais complicado. E eu lembro que eu desliguei o telefone e eu estava sentada à mesa ali no local onde eu trabalho. E na mesma hora eu orei ao Senhor e falei, Senhor, me orienta, me dirija conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E naquele mesmo dia eu fui para casa e à noite eu estava sozinha em casa, eu estava lá na cozinha. E eu estava orando ao Senhor. Eu falei, Senhor, sobre o que eu vou falar? Tu vais permitir falar sobre esse tema? Porque tem casos que o Senhor não permite, irmãos. Você pode dar o tema A, o tema B, o tema C, e quando o Senhor não permite, eu já desisti de lutar com Deus, né? Se o Senhor falar não, é não. E o Senhor falou assim, fala sobre fulano. Eu falei assim, amém. Estou vindo de uma série de mensagens sobre o fulano. E daí o Senhor falou, fala sobre o ciclano. Eu falei, não, mas peraí, Deus. Como que eu vou falar sobre o fulano, sobre o ciclano? Senhor, me orienta, qual dos dois que eu tenho que falar? E daí o Senhor falou assim para mim, Débora, é para falar sobre os dois. Porque lá haverão dois tipos de pessoas. E as dois tipos de pessoas precisam ouvir o que eu tenho para elas. Então, irmãos, a questão de nós falarmos sobre dois personagens bíblicos hoje é mediante essa orientação do Senhor. E o que eu quero dizer para você é que nós vamos falar somente sobre o chamado. O Senhor não nos permitir falar sobre servir, somente sobre o chamado. E eu quero que você saia daqui nessa manhã, mediante a ação do Espírito Santo, certo de que todos os que estão aqui, todos, sem nenhuma exceção, têm um chamado. E é essa a palavra do Senhor para as nossas vidas. Todos têm um chamado. E o Senhor estará respondendo alguns questionamentos que algumas pessoas fizeram ao Senhor em oração. Alguns questionamentos que você fez ao Senhor durante a semana e o Senhor estará respondendo através da mensagem para você. É o que Deus me orientava e era o que Deus me dizia para falar nessa manhã. Então, se você orou, se você pediu ao Senhor alguma resposta, não saia, fique aqui, ouça a palavra do Senhor. Eu pretendo não me delongar, porque nós temos, tem o compromisso à tarde do DJAP. Mas então não perca nada, porque o Senhor é muito direto no que Ele tem para falar comigo e com você nessa manhã. E pelo motivo de nós estarmos falando sobre dois personagens, eu não fiz a leitura inicial. Mas eu quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia no livro de Neemias. A palavra do Senhor, através de Neemias, ela vai nos contar a história de um grande homem de Deus. E
todos aqui conhecem a história de Neemias? Quem foi Neemias? Neemias, ele foi um homem que reconstruiu Jerusalém. Ele foi um homem que reergueu os muros, que reergueu o templo, que reergueu a adoração com a ajuda de Esdras, o serviço ao Senhor em Jerusalém. Amém? Todo mundo conhece o Neemias como o homem, o reconstrutor, aquele que construiu os muros. Amém? É isso que nós conhecemos de Neemias. E quando nós olhamos para a história de Neemias, e mais especificamente no capítulo 1, capítulo 2, que nós vamos falar aqui um pouquinho nessa manhã, eu gostaria que você me ajudasse a encontrar o chamado de Neemias. A história nos diz que Neemias, ele era o copeiro do rei, que ele estava lá servindo. E isso está no capítulo 1, e que Anani e uns dos seus irmãos vieram até lá, e então Neemias chega e pergunta para ele como estava a situação de Jerusalém. E aqueles homens trazem notícias ruins, notícias más, e Neemias, ele faz o que então? Ele fica triste, ele chora, ele ora, ele jejua e ele pede autorização do rei para ir reconstruir Jerusalém. E o rei concede a autorização para Neemias para ir fazer aquela grande obra. E se você ler nesse texto, e ler em toda a Bíblia, eu não encontrei, pastor. O senhor encontra o chamado de Neemias? Você vê Deus chegando para Neemias e falando assim: Neemias, você vai lá e vai reconstruir os muros, você vai fazer essa obra? Não existe, não tem esse chamado para a vida de Neemias registrado nas Escrituras. Em momento nenhum você vai ver Deus orientando e falando para Neemias: ó, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Diferente do que ele fez com Noé, por exemplo, que ele dá até as medidas. Neemias, ele foi um homem usado por Deus. Extremamente usado, fez uma grande obra, uma obra grandiosa. Porém, Neemias, ele não teve um chamado específico. Neemias, ele identificou uma necessidade, ele olhou e viu a necessidade, e ele se dispõe a ir fazer a obra de Deus. No capítulo 2, versículo 5 diz assim: e disse ao rei: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Irmãos, nós muitas vezes nos apegamos à questão e falamos assim: mas Deus não me mandou ir, Deus não me mandou fazer isso. E quando nós olhamos para a obra que Neemias fez, ele não precisou de um chamado específico de Deus indo falar com ele. E você está se questionando, e você está perguntando para Deus, falando: Senhor, tu nunca falaste comigo, tu nunca me mandaste fazer isso, fazer aquilo. E Deus está te dando o exemplo de Neemias, e Ele está falando: olhe para a minha palavra. Eu não falei com Neemias, mas ele foi e fez. A palavra de Deus diz que Neemias, ele orou, ele jejuou, ele se consagrou e ele foi e fez. Se você orar, se você se consagrar, o chamado de Deus já existe na sua vida. Só que existe uma coisa muito importante que também eu gostaria de chamar a sua atenção. Existiu uma aprovação. Neemias foi aprovado pelo rei, o rei concedeu a Neemias, permitiu que Neemias fosse fazer aquela obra. Não é lutando, não é brigando, não é indo contra as pessoas que você vai fazer a obra de Deus. Existe uma coisa chamada aprovação circunstancial, e isso Neemias teve. Ele teve a aprovação dos reis, do rei. E se você tiver a aprovação do Rei dos Reis, meu irmão, não há nada que te segure, que te impeça de fazer a obra de Deus. Neemias
aprovação do rei, que era a pessoa maior, e ele foi e fez aquela obra. E a Bíblia ainda nos diz que Neemias, ele recebeu cartas para ir até os governadores, e que ele também recebeu, no capítulo 2, versículo 9, nos diz na parte B que além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Se você for aprovado por Deus para ir fazer a obra, o Senhor não te deixa ir sozinho. O Senhor envia os seus anjos, os cavaleiros, o seu exército para estar ao seu lado. O Senhor não vai te deixar ir sozinho. Ele estará juntamente com você. Como eu disse, Neemias não brigou com ninguém, não bateu de frente com ninguém. Ele chega lá naquele lugar, ele olha aquela obra, ele analisa. Se eu não me engano, são 3 dias que ele fica olhando e analisando. E daí ele convoca os líderes daquele local, convoca as pessoas e senta. E daí ele fala o que Deus tinha colocado no coração dele. Irmãos, não é por força, não é você brigando com as pessoas que você vai fazer a obra de Deus, não é você indo contra o pastor, contra o líder da igreja que as coisas vão acontecer. Neemias nos dá um exemplo de que ele tinha a aprovação de Deus para fazer aquela obra, mas ele faz tudo com muita delicadeza, com muito amor. Ele não sai atropelando os líderes, ele não sai na frente de ninguém, porque não adianta você querer fazer e falar, não, agora eu vou fazer e vai ser assim, vai ser assado, não, agora eu vou levantar o grupo X, mas nem sequer fala com o DEMAP, não fala com o pastor e nada. Desse jeito não é assim que o Senhor quer que a obra seja feita. Neemias dá um grande exemplo de subordinado, de pessoa que respeita as autoridades, desde o momento que ele vai pedir para o rei, até o momento em que ele faz a obra. E daí ele convoca as pessoas e as pessoas aderem, e daí ele se torna líder e depois até governador daquele local. Mas tudo feito com muito amor e com muita dedicação, com carinho, com cuidado, com zelo. E daí, às vezes, existem pessoas que estão falando para Deus e falando assim, mas o Senhor nunca falou comigo, o Senhor nunca me mandou ir, o Senhor nunca me mandou fazer isso, o Senhor não falou aquilo, o Senhor nunca falou comigo. E você tem questionado a Deus sobre o seu chamado, o que é para você fazer? E você não está fazendo nada porque você acha que você não tem chamado nenhum. E você acha que você não tem que fazer nada. E o Senhor te diz, eu já te dei a obra nas suas mãos. Eu já falei com você, eu estou falando com você hoje. Porque você está vendo as coisas, você está vendo a ruína, você está vendo coisas mal feitas, e o seu coração tem ardido, tem sofrido como o coração de Neemias, e você ainda não entendeu que sou eu colocando as obras nas suas mãos. Por que você está questionando que eu não tenho falado contigo, que eu não tenho te dado a obra, se eu já coloquei no seu coração o desejo do que você tem que fazer? Por que você está achando que você não tem o chamado, se todos são chamados para fazer a obra? Deus não falou com Neemias, Deus não chegou e mandou ele ir, mas o Senhor colocou no coração de Neemias, e ele se coloca à disposição para ir fazer a obra do Senhor. Sabe aquela coisa que está doendo no seu coração? Sabe aquilo que você está vendo, que você acha que não está bom? O Senhor está te falando, eu estou colocando desejo no seu coração. Eu estou te dando um aval, eu estou autorizando, vai lá e faça. Vai lá e faça. Se até agora eu não tinha falado contigo, hoje eu estou falando, eu estou te dizendo, vai e faz. Se você achava que não era eu, que não era da tua vontade, porque eu ainda não tinha falado, eu estou falando, e você sabe, porque você pediu para o Senhor a resposta em oração, e o Senhor está te respondendo hoje.
Sou eu que estou colocando o desejo no seu coração. Vai e faça a minha obra. Eu estou enviando você juntamente com os anjos. Aleluia. Anjos ao seu lado, o exército de Deus estará com você. E por a mão do Senhor ser sobre você, você será bem sucedido como Neemias foi. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor é: por que você acha que eu não te chamei? Por que você acha que você não tem um chamado? Porque eu ainda não tinha falado com você? Não, eu te chamei, eu chamei a todos, e todos têm um chamado, e todos para cumprir a minha obra, para cumprir aquilo que eu tenho determinado. Vá e faça o que o Senhor tem colocado no seu coração. E a palavra do Senhor também nos diz, antes de nós falarmos isso, existe uma mulher que se chama Sophia Miller. Eu acho que é assim que pronuncia. E se você não a conhece, depois você procure a história dela. Ela era uma mulher que pregou na Amazônia para os índios. E ela implantou 50 igrejas na Amazônia. E essa mulher que vivia a serviço do Mestre, a serviço de Deus, em 1997, antes dela falecer, ela foi dar uma entrevista, e a primeira pergunta que o repórter fez para essa missionária era: como foi o seu chamado? Sabe como ela respondeu? Uma mulher que trabalhou durante muito tempo e implantou 50 igrejas. Ela respondeu: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Sophia Miller. Procure a história dela, você vai ver o que essa missionária fez nas tribos indígenas. Ela inclusive escreveu parte, não sei se parte ou totalmente, a Bíblia na língua deles. Traduziu para a língua deles. E ela fala que ela não teve um chamado específico de Deus. Mas ela simplesmente foi e fez. Neemias também não teve chamado. Neemias identificou uma necessidade, ele se colocou à disposição, orou, se consagrou, obteve a aprovação e ele foi e fez. Não existe desculpa para você não ir e fazer. O Senhor está te mandando, vá e faça. Porque embora o Senhor às vezes não nos dê a ordem específica, mas o nosso coração arde, é Deus trabalhando e nos mostrando qual é o nosso chamado. Em contrapartida, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Os versículos 1, 2 e o início do versículo 3 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Existem aqueles que acham que não tem chamado, mas Neemias já veio nos provar que todos somos chamados. Em contrapartida, existem aqueles que já receberam o chamado do Senhor, que receberam a ordem específica de Deus, porém estão tentando fugir da presença do Senhor. Que diferença, não? Por isso que todos nós temos um chamado. O Senhor chega para Jonas, e então o Senhor fala especificamente com Jonas, e ele dá uma ordem e fala: vai! E Jonas então resolve fugir da presença de Deus. Ah, meu querido, tem tanta gente aqui que já recebeu a ordem de Deus e está tentando fugir. O Senhor já foi tão específico com você. O Senhor já falou para você o que é para você fazer, e por que você está tentando fugir do chamado do Senhor?
O Senhor já te falou, o Senhor já te chamou, já foi específico, já mostrou o que é para você fazer. E porque como Jonas você está tentando fugir da presença de Deus? Existem aqueles que dizem que não sabem o seu chamado, mas existem aqueles que têm o chamado claro. Deus já falou, Deus já ministrou, Deus já entregou nas suas mãos, mas por livre e espontânea vontade você está tentando fugir do chamado do Senhor. A palavra de Deus nos diz, em Jonas capítulo 2, versículo 9, que além de Jonas ter recebido um chamado, quando Jonas faz a sua oração de dentro do peixe, ele diz assim para Deus: o que eu prometi, eu vou cumprir. Em outra versão, o que eu votei, eu pagarei. Sabe o que isso significa? Significa que Jonas, ele tinha recebido um chamado de Deus, e isso ele já era profeta. 2 Reis 14, 25 vai nos falar isso. E ele já tinha dito sim para o Senhor, ele já tinha falado sim: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer o teu querer. Ele já tinha prometido para Deus ser um servo e fazer a obra dele. Jonas já tinha votado ao Senhor, falado: Senhor, envia-me a mim, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Mas quando o Senhor manda Jonas ir para Nínive, ele simplesmente vira e vai na direção contrária, fugindo totalmente da vontade do Senhor. Eu costumo dizer que se Deus mandou Jonas ir para a direita, para vocês entenderem, ele foi para a esquerda. Era isso que Jonas estava fazendo. Meu querido, por que você está achando que você vai conseguir fugir da ordem do Senhor? Por que você está achando que você não fazendo nada ou não cumprindo o que Deus te ordenou, você vai conseguir fugir da presença do Senhor? O salmista diz que se eu subir ao céu, se eu descer no mar, se eu for até o abismo, até lá a mão de Deus estará com ele. Não é diferente com você. Você está achando que você vai conseguir fugir da presença de Deus? Deus já falou com você, Deus já te deu um chamado, você já prometeu cumprir o chamado de Deus, mas você está tentando fugir. Assim como Jonas, você está convencido de que uma viagem para Tarsis irá livrá-lo da responsabilidade que Deus te deu, mas não vai te livrar. E o que é pior, você volta como Jonas voltou. E, irmãos, não foi nada agradável o que Jonas passou para ele voltar para o centro da vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Eu costumo brincar que é lindo. As pessoas imaginam Jonas dentro do ventre do peixe, uma coisa linda, tranquila. Olha direito, leia depois na sua casa a oração de Jonas no capítulo 2, versículo 9, e veja se foi agradável Jonas ficar dentro do peixe. Não foi. E o Senhor está te dizendo: não adianta tentar fugir da minha vontade, porque eu vou te trazer de volta. Não adianta você querer fugir daquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos, porque é você quem vai fazer. E não queira voltar pelas mãos de Deus. Volte antes e faça a vontade do Senhor. Não queira passar pelo que Jonas passou, tentando fugir da vontade do Senhor, mas cumpra o chamado de Deus na sua vida. Só que existem pessoas que falam assim: mas Débora, eu não estou fazendo mais a obra do Senhor, o que Deus me mandou fazer, porque aconteceu tanta coisa. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fazia. Eu tenho motivos para não fazer o que o Senhor me mandou fazer. Sabe por que eu parei de fazer? Porque falaram isso, fizeram aquilo, e falaram isso, e falaram aquilo, e agora eu não quero mais, eu não quero fazer mais, já cansei, eu me magoei, eu me machuquei, e eu não quero mais fazer. E eu tenho motivos, e Deus sabe dos meus motivos, Deus entende os meus motivos. E eu quero te dizer, você acha que Jonas não tinha motivos para fugir da presença do Senhor? Tinha. Nínive era uma cidade que pertencia à Assíria. A Assíria, durante muito tempo,
humilhou, maltratou e roubou o povo de Israel. Só que Jonas já havia profetizado para o rei Jeroboão de que o rei Jeroboão iria conseguir aumentar as suas terras, digamos assim, e que ele iria ser próspero. Então, quando Jonas, na época de Jonas, a Síria já não tinha mais tanto poder sobre Israel, porque o rei Jeroboão, conforme a profecia do próprio Jonas, ele tinha conseguido, digamos assim, limitar um pouco aquela opressão. Porém, Jonas sabia do que aquele povo tinha feito para o povo dele. Ele tinha motivo para ir lá pregar em Nínive para o povo se arrepender? Pelo contrário, ele queria que aquele povo morresse, porque aquele povo tinha feito mal para o seu povo, para o povo de Deus. Vocês conseguem entender por que Jonas tenta fugir da vontade do Senhor? Ele tinha motivos para não fazer, mas o Senhor mandou ele ir fazer. E o Senhor sabe que você tem motivos, o Senhor sabe tudo o que aconteceu, tudo que você passou, tudo que falaram, tudo que fizeram, mas Ele está dizendo: faça a minha obra. Passa por cima de tudo isso. Passa, esquece. Eu estou te enviando. Eu mandei você ir. Passa por cima disso. Esquece o que passou. Esquece o que fizeram, o que não fizeram, porque a minha misericórdia já chegou até essas pessoas. E se eu perdoei, você também deve perdoar. Perdoe o que te fizeram e volte a fazer a minha obra. Volte para o lugar onde eu te mandei. Volte a fazer aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Existem motivos, sim, e Deus sabe, Deus te ouve, Deus te entende, mas Ele está pedindo para que você volte e faça o que Ele tem te ordenado. E talvez você esteja aí se perguntando e esteja dizendo, falando assim: mas será que ainda dá? Será que Deus ainda me aceita? Será que eu vou conseguir? Será que o Senhor vai permitir que eu ainda faça a obra dele? Porque eu fui fraco, eu desisti como Jonas, eu tentei fugir das vontades do Senhor. O Senhor te diz: sim, ainda há tempo. Volte, eu estou te esperando para fazer a minha obra. Cumpra o teu chamado. Faça aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. Irmãos, eu me preocupei muito quando o Senhor me mandou novamente falar sobre Jonas, porque dentro de um mês o Senhor me mandou pregar 3 vezes sobre Jonas, em 3 igrejas totalmente diferentes. E sabe o que isso significa, pastor? Que tem muita gente, muitos de nós, que estão fugindo da ordem do Senhor, que estão fugindo do mandado do Senhor. Cada igreja com a sua aplicação diferente, mas a mensagem no centro é a mesma. Por que que o meu povo está fugindo da ordem que eu lhe dei? Por que que o meu povo está parando de fazer a obra que eu mandei, indo por outros caminhos, por outros lugares? E isso não é uma coisa somente daqui, como eu disse, o Senhor me pediu para falar isso em várias igrejas. Para de tentar fugir da obra de Deus, para de tentar fugir do mandado de Deus. Faça a minha obra, aquilo que eu ordenei. E o Senhor também me pedia para dizer, e transmita ao pastor Tiago, por favor, que existem pessoas que não estão fazendo a obra porque acham que não tem chamado, como eu disse. E existem outras que, como Jonas, estão fugindo do chamado do Senhor. E a obra do Senhor está ficando sem fazer aqui na igreja, especificamente. Porque uns acham que não é Ele porque Ele não é chamado. E outros sabem que receberam o chamado, mas também não estão fazendo. E a obra do Senhor está ficando sem fazer. E o Senhor está conclamando a todos vocês, especificamente nessa manhã: façam a minha obra.
Vocês foram chamados. Por que não está sendo feito? Por que vocês estão parados? Se eu já ordenei, se eu já chamei, se eu já dei o direcionamento para vocês, se eu já coloquei no coração, como coloquei no coração de Neemias, e vocês não estão fazendo. Uns acham que não tem o chamado, então eu não preciso fazer. Outros estão fugindo por causa de N motivos, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e a obra está parada, e o Senhor não quer mais isso. O Senhor está conclamando você nessa manhã a se levantar e fazer o que Ele te ordenou. O que Ele ordenou para a sua igreja, o que Ele ordenou para o seu povo. E eu gostaria que neste momento vocês se postassem em pé. E para aqueles... Você coloca o slide para mim, por favor? Para aqueles que se sentem como Jonas nessa manhã, nós vamos ler um versículo que será projetado. E eu gostaria que você, se você se identifica como Jonas, que você abra a sua boca e leia juntamente comigo. Vamos lá? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai. Oh Jesus! Se você acha que não dá mais tempo, o Senhor está te dizendo, eu estou te dizendo pela segunda vez, conforme Jonas capítulo 3 e versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, e não é a primeira vez que Deus está falando com você, já é a segunda vez, e Deus está te dizendo: levanta-te e vai. Aleluias! Saia desse lugar onde você está, saia desse marasmo, saia dessa tranquilidade e vá fazer a obra de Deus. Deixe toda a mágoa, deixe todo o orgulho, deixe toda a tristeza para trás, passe por cima de tudo isso e vai. E para você que se sente sem chamado, que achava até hoje, porque o Senhor já te falou que você tem um chamado como Neemias, leia juntamente comigo o versículo. Neemias capítulo 2, versículo 20, o próximo versículo. Parte B, vamos lá? O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Aleluia! Se você acha que você não tem o chamado do Senhor, o Senhor também te diz: levanta-te e vai. Levanta-te, Neemias. Eu vou dar o crescimento, eu vou fazer. O Senhor é quem dará o bom êxito. Vocês só precisam se levantar e construir. Vocês só precisam se levantar e fazer. A palavra de ordem do Senhor nessa manhã para todos, para aqueles que se sentem como Neemias e para aqueles que se sentem como Jonas, é: levanta-te e faça. Para de ficar parado, levanta e faça a obra de Deus. Levante-se. O Senhor não quer mais te ver parado. O Senhor não quer mais te ver sem fazer nada, achando que não tem chamado ou tentando fugir. O Senhor está te chamando nessa manhã. Levante-se e coloque-se em posição e faça a minha obra. Oh Jesus, exaltado és tu, Senhor. E eu ontem à noite, eu cheguei aqui, eu contei pro meu marido. Eu perdi um grande tempo tentando achar alguma música que deve ser certo com a mensagem. E não consegui achar. Quando eu entrei aqui hoje, como eu disse, o Senhor já tinha falado comigo, porque quando eu entrei aqui, estava tocando a música Um Servo. Não sei quem colocou, mas a hora que eu ouvi a música era a resposta de Deus para a minha mensagem.
Se você ainda acha que Deus não falou com você, que não, saiba que aconteceu comigo, porque eu sempre peço a confirmação do Senhor. E quando eu entrei, estava tocando a música. E sabe o que a música diz? Estou aqui para servir, teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu, para fazer o teu querer. Muito tempo que me escondi, tentei fugir e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu. É a resposta de Deus? Muito tempo eu tentei correr e fugir, mas agora eu estou aqui para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, santo, santo, santo és tu, Senhor. Se você duvidava, se você achava que não tinha um chamado do Senhor, o Senhor está aqui nessa manhã e está dizendo: eu te chamei. Sabe qual é o nosso problema? Porque às vezes nós queremos ter um chamado maravilhoso, magnífico, igual o de Isaías. Foi maravilhoso. E às vezes a gente não aceita ter outro tipo de chamado, porque a gente quer coisa grande, a gente quer coisas maravilhosas. Irmãos, Neemias chegou quietinho lá, foi construindo, colocou a mão na massa, porque Neemias não mandava só não, tá? Às vezes a gente acha, não, eu vou ser o líder, eu vou mandar, eu vou fazer, eu isso e aquilo. Neemias colocou a mão na massa. Leia o livro de Neemias, ele é escrito em primeira pessoa, ele é maravilhoso. E ele fala assim, que com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles carregavam as armas, porque eles sofreram afronta e sofreram ameaça. Foi fácil fazer massa, construir com uma e carregar a arma na outra? Não foi, ele sofreu adversidade, mas o Senhor deu o bom êxito para ele. O Senhor estava com ele. E às vezes a gente tem um chamado, pelo contrário, a gente tem um chamado tão lindo como Jonas teve. Deus Deus falou com Jonas, o Senhor foi lá e falou, e mesmo assim a gente quer fugir do chamado do Senhor. Dá para entender isso? Uns não querem porque acham que não foi chamado, e outros têm um chamado lindo, específico, e querem fugir. A palavra do Senhor para todos nessa manhã é: levante-se e faça a minha obra, porque todos os que estão aqui têm um chamado. Todos foram chamados de uma forma ou de outra. E eu sei que o Senhor respondeu a sua oração nessa manhã. Para quem estava aí se questionando, para quem estava perguntando para Deus qual é o meu chamado, o que eu devo fazer, o Senhor já te respondeu. Ele já colocou no seu coração. E neste momento eu gostaria que o pastor nos dirigisse a oração.